Tem a ver com o próprio festival, é o medo que nos compele a fazer alguma coisa, o medo que não nos retrai, o medo que nos dá a coragem de avançar, de ir para caminhos desconhecidos, para enfrentar aquilo que nos faz temer por alguma coisa. Eu acho que isto pode ser um bom princípio para falarmos um bocadinho sobre aquilo que foi a oportunidade e a necessidade que a Câmara Municipal do Porto encontrou em resolver um problema que sentia que tinha. Queres falar um bocadinho, Nuno? Falo, com todo o gosto. Obrigado, antes de mais, pelo convite e pela presença e, sobretudo, por estar aqui a marca Porto. Acho que é importante, que é uma marca importante. E o medo, começando pelo medo, tem muito a ver com isto, com este processo. Porque, de facto, se olharmos há 5, 6 anos atrás, quando começámos este processo e quando eu cheguei, na altura, à Câmara do Porto, acompanhando o Rui Moreira, que tinha ganho as eleições, com um bocadinho de surpresa e sem medo. O Porto era uma cidade com medo. Eu acho que o Porto era uma cidade com medo. Medo barra vergonha, quase. Havia um certo bairrismo, mas também associado a um certo medo de aparecer, de sair da casca, de vir aqui. Eu acho que isto há 6 anos não era possível. Não é? E hoje é possível. Como é possível o contrário, e eu acho que isso é muito bom e tem a ver com um medo que já não temos. E a marca Porto ajudou também muito nesse processo. O Porto não tem hoje vergonha e não tem medo, porque a vergonha também vem associada ao medo. E todo este processo, de facto, anda muito ligado ao medo. Desde logo o medo de errar. As instituições públicas, e a Câmara do Porto é uma instituição pública, estão sempre associadas ao medo, porque fazer qualquer coisa dentro de uma instituição que tem 3.800 funcionários é sempre muito complicado, porque normalmente há uma inércia muito grande e as pessoas preferem não fazer nada, porque se não fizerem nada não erram. E isto tem também a ver com o medo. E nós, acho que até por virmos de fora da política, viemos sem essa perspectiva. Esbarramos no início contra muitas paredes, mas fomos perdendo o medo de errar. E de facto este era um processo com alguns riscos. Eu devo dizer que o medo também é bom, porque ajuda-nos a não andarmos permanentemente a fazer asneira. Mas devo também dizer que nessa perspectiva podem-me considerar um absoluto irresponsável, porque eu, durante estes 4 ou 5 anos, se tinha algum medo, perdi-o completamente. Primeiro porque passei a andar acompanhado por uma pessoa que tem uma largura de ombros superior à minha e, portanto, perdi alguns medos. Mas também porque, de facto, foi um processo duro, que o Eduardo, daqui a 1 minuto eu já me calo e já vai falar disso, mas um processo duro que, até também para mim, do ponto de vista pessoal, porque começa com uma doença, é-me diagnosticado um cancro no início deste processo. E eu tive muito medo de não chegar com o processo ao fim. E ao fim de 5 ou 6 dias, acho que perdi o medo todo. Perdi o medo do insucesso da marca, perdi o medo de morrer e de repente tínhamos feito a marca Porto, estávamos a apresentar a marca Porto e de repente isto era um sucesso. E é um sucesso que nos ultrapassou. E eu terminava esta introdução, assim, um bocado dramática, melodramática, mas que é verdadeira, dizendo o seguinte, dizendo que o principal medo não foi nem eu morrer, nem ser um insucesso. O principal medo deste processo foi que eu estivesse, enquanto cliente, e ao passar o briefing ao designer, lhe estivesse a pedir uma coisa impossível. Aliás, nós fizemos um livro que foi apresentado no dia da apresentação da marca também, onde eu descrevo o briefing e onde o Eduardo descreve o trabalho, e o meu texto termina dizendo eu estava a pedir o impossível, mas afinal não. Afinal, o impossível era quase óbvio, era um ovo de Colombo, era muito fácil. Hoje, olhando para a marca Porto, aquilo é tão fácil, como é que eu não fiz? Porque é que eu precisei do Eduardo? Quer dizer, chegamos a esse ponto, não é? Não há impossíveis. Não há impossíveis.
e não devemos ter medo de pedir o impossível. Esta é a grande lição deste processo todo, que é uma história muito feliz e que não tem fim, porque ela continua ao ponto de, surpreendentemente, nós estamos em Lisboa, sem medo, a apresentar a marca de uma cidade chamada Porto. Eu posso continuar a conversa que o Nuno começou agora. E para mim é realmente fantástico estar no palco com o meu cliente. Mas também é fantástico dizer que essa história começou foi anunciada em setembro de 2014, ou anunciada publicamente em setembro de 2014, começou em junho de 2014. E até começámos por nos tratar mal também nessa primeira reunião. Eu presumo que o Nuno já me disse, no início disse, eu não vou trabalhar com este gajo, não é? Mas este trabalho tem sob o ponto de vista pessoal, e quando eu digo pessoal, eu tenho que fazer um tributo à minha equipa. Eu represento uma equipa, não sou só eu, não sou eu o iluminado, mas tem-me levado a muitos sítios no mundo, incrivelmente, tenho tido experiências incríveis, muito alavancado por este projeto, mas é muito interessante porque no Médio Oriente, pela primeira vez, eu fiz uma conferência sobre a imagem do Porto, onde o meu cliente estava na audiência. Portanto, agora em Lisboa eu consigo trazer o cliente, a convite, o cliente vem para o palco. Isto são experiências muito, muito interessantes. O que é que eu vos trago aqui? Obviamente esta possibilidade também de nos complementarmos e, sobretudo, esta possibilidade de nos complementarmos com um canal aberto, via verde, e explicar um bocadinho o próprio processo, não é? As pessoas veem as imagens de uma forma avulsa, mas os bastidores muitas vezes são esquecidos. E eu hoje o que faço aqui é dar luz à narrativa, ou sob o ponto de vista das imagens, dar luz a uma narrativa que foi iniciada, obviamente, pelo meu cliente, do qual o Nuno Santos foi o porta-voz, mas eu, como designer, portanto, apresento as questões que me foram colocadas. Estão a ver uma fotografia tirada hoje do estúdio, antes de vir para aqui. As flores não foram de propósito, é uma constante do estúdio, portanto estão sempre presentes. Eu refiro-me às flores físicas, e obviamente também as meninas também estão incluídas, mas para quem não conhece o Porto, nós estamos situados exatamente aqui. Menos. Também estamos à frente do mercado, o Mercado do Bolhão, literalmente, e o edifício é este. É um edifício do Marcos da Silva, para quem não conhece, desenhou edifícios emblemáticos no Porto, como o Teatro Nacional São João, a Estação de São Bento, a Casa das Artes de Serralvos, entre outros. E basicamente o briefing que me foi pedido foi uma ideia para a cidade. Nós conversámos bastante, há um episódio muito curioso, eu uso as notas do meu iPad e daquilo que fomos falando, e falou-se muitas coisas. Eu fiquei muito entusiasmado com as notas que fui tirando, e quando, sem querer, cliquei para enviar por e-mail para os meus colaboradores, eu não sei o que é que fiz e apaguei as notas todas. E disse uma grande asneira, a sério, fiquei em pânico e fui para um café tentar recuperar tudo o que tinha sido dito na reunião. Juro que aconteceu isto. Tanto é que um jornalista americano pegou na história e fez um cartoon sobre este pequeno gag. Pronto. O Porto, e uma questão fundamental que a nós no estúdio nos interessa muito, que é o design e os seus territórios. Eu mostro uns pares de sapatos da marca Botero. Eu sou apaixonado por sapatos, sou obsessivamente apaixonado por sapatos, coleciono, mas eles representam muito mais do que o objeto. Eles são um artefacto que me permite colocar do outro lado, do lado do cliente, e é um exercício extremamente complexo. Penso que nós, como designers, temos este exercício muito complexo de nos colocarmos nos sapatos do nosso cliente, metaforicamente, obviamente, e também é a ferramenta que nos permite literalmente percorrer o território, já vamos falar sobre isso.
E, mais do que isso, para mim, representam algo, sob o ponto de vista pessoal, me fascina, que é a utilização dos materiais, a materialidade, a conjugação, o controle, que eu aqui nesta imagem, por exemplo, consigo personificar nos pespontos, nos ilhosos, em tudo. A camada de madeira que a sola tem, etc. O que é que nós fizemos? Nós, então, calçando esses sapatos, observando os detalhes, colocando-nos nos pés do nosso cliente, nós olhámos para o território, e é muito fácil, vou correr agora a apresentação, percebemos, era a Capela das Almas, que está mesmo lá do nosso estúdio, que os azulejos continham não só informações, mas continham narrativas. A Capela das Almas, a Estação de São Bento, e percebemos nesta estrutura toda que estava aí a base para desenvolvermos o projeto. Quer pelo caráter ortogonal da própria formulação dos azulejos nos painéis de atrás, quer pela narrativa em si mesmo, isto foi muito motivante. E então, sobre isso, nós começámos a pensar no território e dividimos-los. Pessoas, como é que são as pessoas do Porto? Começámos por pensar nelas. E chegámos, por exemplo, à famosa Casa dos 24, para muita gente não diz nada, mas oxalá seja motivo para pesquisa. A Casa dos 24, que nós estamos a ver aqui, hoje em dia é um edifício projetado pelo Fernando Távora, no início do século XXI, mas como podem ver, foi uma espécie de primeira casa autárquica do Porto desde o século XV. E ela representava os mestères que tinham seus ofícios. E justamente num espaço contíguo a este espaço está esta frase inscrita não só na pedra, mas também pertence ao brasão da cidade, e que caracterizava desde sempre aquilo que é uma ideia dos portuenses. E os portuenses, o que é que são? São pessoas, à partida, de uma forma geral, ou seja, estamos a falar com base em generalidades, naquilo que é o domínio da esfera pública, como diz o Jürgen Habermas, são as pessoas do Porto, ou seja, Porto ponto diz respeito ao caráter das pessoas, à afirmação de uma generosidade autêntica. Portanto, o Porto ponto é, sobretudo, o caráter que cada habitante do Porto tem, possui e contribui para que sobre essa cidade se faça uma ideia. E depois, obviamente, havia, num aspecto muito mais dialético no projeto, a questão da representação da cidade, ou seja, como é que nós vamos representar uma ideia para a cidade se a cidade tem tantos edifícios icónicos, a Casa da Música. Então começámos a pensar nos ícones, a Torre dos Clérigos, a Francesinha. Isto para mim é muito especial porque as pessoas não sabem, muitas delas não sabem que há um ícone para a Francesinha e tem um ovo no topo, não é? Nem tu sabias, com certeza, pois não? Ou é uma cidade das pontes, neste caso os dois tabuleiros, e com isto nós começámos a construir, ou seja, mais do que isso, arranjámos uma fórmula visualmente e gramaticalmente possível para podermos começar a construir uma expressão visual. Portanto, aqui é a unificação dos dois mundos, já a nossa linguagem por cima da linguagem onde nos baseamos. E em que dia, Nuno? 29 de setembro. 29 de setembro, numa 2014. altura incrível do Nuno, foi feita esta apresentação que eu penso que quase todos conhecem.
tivemos a colaboração do Peixe. Obrigado. Com isto foi muito fácil construir uma grelha e, sobretudo, uma das coisas que eu defendia, e quando me pediam uma ideia para a cidade, é representar as diferentes cidades que uma cidade contém. Eu acho que essa é uma das suas características mais importantes. E eu também referia na altura que era importante referir a essência e as entranhas da própria cidade e expressá-las. Não é? Eduardo, se me permites, no caderno que tu perdeste, ou nas notas que tu perdeste, se bem me recordo eu, havia mais da parte do cliente, que era eu, havia mais proibições de fazer determinadas coisas do que propriamente o caminho para lá chegar. Ou seja, não podia ser verde, não é? Não podia ser monolítico, não podia dizer lá a Câmara Municipal. Tudo aquilo que no fundo, muitas vezes se procura numa marca, num logotipo de uma Câmara Municipal, de uma instituição, muitas dessas coisas que normalmente se procura, nós proibimos o designer de usar, nomeadamente que fosse uma imagem monolítica, que fosse a todos os clérigos a simbolizar a cidade, porque a cidade já não era a todos os clérigos, era essa diversidade, era essas entranhas todas, esses interstícios, não é? Mas também não podia ser verde, que por acaso é a cor da heráldica da cidade. Podia ser outra cor qualquer, ninguém disse ao Eduardo para ser azul. Portanto, no fundo, pela proibição demos-lhe uma liberdade estranha de chegar a qualquer coisa que já estava havia muito haircut já à partida feito, não é? Não podia ser isto, não podia ser aquilo. Portanto, o teu bloco de notas perdido era, de certeza, muito mais de proibições, não se pode ir por ali do que propriamente E era por isso que eu achava que era impossível, porque nós tínhamos posto tantas restrições que era impossível, ou então não. Tinha que ser esta coisa tão simples, o Porto Ponto. Curiosamente, sobre a cor, hoje é fácil reconhecer esta reminiscência, este eco visual entre aquilo que é o azul do Porto e os azulejos. Fui acusado clubisticamente de ser do Futebol Clube do Porto, o que não é verdade. O meu clube de coração é a Académica de Coimbra. Não parece, mas fui ex-jogador de futebol. E o meu é o Benfica. E do Nuno é o Benfica. Mas eu fui juvenil da Académica de Coimbra e fui sénior de rugby na Académica. Daí os ombros largos. E, portanto, o Futebol Clube do Porto não tem qualquer relação. Pensámos muito na questão da cor, mas acabámos por criar esta colagem em relação àquilo que eram o nosso território de origem, os azulejos. Não é? Comprámos a fonte regular e fizemos uma pequena adaptação e, como estamos no meio numa assembleia de designers, nós temos aqui este pequeno motion que explica como é a organicidade de toda a lógica de construção dos ícones e da sua inter-relação. Estamos em maio de 2019, a Câmara não trabalha comigo, e o Nuno Santos sabe isso perfeitamente, ou seja, tem um leque brutal de recrutamento em termos de design, e eu posso dizer publicamente que vi uma situação ou outra que eu acho que foi estranha, em termos de aplicação, mas não vi até hoje nenhuma aplicação que desrespeitasse aquilo que nós definimos no início. E vai dar verdade, também penso que é um elogio que eu faço ao Nuno e à forma como tem, parece que estamos aqui a trocar galhardetes, mas é o primeiro cliente na minha vida profissional, não, talvez o segundo, foi por um concurso. Eu tenho 32 anos de atividade, em que celebrámos um contrato com os direitos salvaguardados, e eu acho que há poucos clientes que têm esta postura e deve ser dito. Acho que pela primeira vez o nosso trabalho foi respeitado e o seu valor intelectual e os direitos de autor e tudo. Ou seja, significa o quê? Se no futuro desaparecermos, e vamos desaparecer, as coisas estão perfeitamente reguladas. E ainda hoje há situações novas que vêm ao estúdio para nós validarmos, nós ou validamos ou adaptamos para que a linguagem se cumpra. Não é? Bom, isto aqui é um caso, e eu vou agora voar, sobre as ligações,
Com isto, nós conseguimos fazer estas texturas que vocês rapidamente conseguem perceber, ou trabalhar a sua escala, ampliá-la ao máximo. Isto é uma guitarra e um shell, ou, por exemplo, o exercício oposto, que é construir a palavra Porto com os ícones. Um exercício mais comum e mais na moda, que é a tridimensionalidade, ou representar o Porto metaforicamente por flores, ou literalmente. Não é? E foi assim que a cidade acordou, numa ação brutal de conjugação de esforços, mas penso muito parco em meios, mas foi assim que a cidade acordou no dia do seu lançamento. Isto é um vídeo do André Tentugal. O vídeo mostra um painel que está no hall da Câmara Municipal. Esse painel foi desenhado com azulejos, portanto, foi pensado com azulejos pintados à mão e, sobretudo, para a cerimónia. O que é certo é que, à data de hoje, ainda lá está e ninguém consegue tirar. E ninguém consegue tirar, mas há outro que aparece aí também no vídeo, junto do Gabinete do Município. E que tem também uma história ainda, para mim, mais curiosa do que essa. É que o símbolo antigo da Câmara estava lá e era metálico, era uma estrutura metálica, pesada, certamente caríssima. E, para aí 2 dias antes do lançamento da marca, eu disse, bom, alguém tem que arrancar aquilo, ir lá, tirar os parafusos, tirar aquilo, deitar ao lixo. E foram lá, tiraram. E nós não tínhamos previsto pôr lá nada, só que ficaram uns buracos na parede. Disse, pá, imprimam um painel e ponham lá provisoriamente, depois nós pensamos o que pôr. O painel ainda lá está, há 5 anos. E eu vejo turistas todos os dias a tirar selfies com aquilo lá atrás. Esse, se calhar, nem tu tinhas pensado, mas esse dos azulejos é tão bonito que é impossível alguém mexer-lhe. Mas o outro, não, é um vinil que está colado numa parede, onde antes estava uma coisa de metal, como digo, deve ter sido caríssima, paga pelo Dr. Rui Rio, e que estava lá e que nós deitámos ao lixo e que foi tirada e substituída por uma coisa que nos parecia absolutamente provisória para 3 ou 4 dias. E querem saber, nunca ninguém lá foi grafitar nada, o que é admirável. Não é? Aquilo está intacto, está ao alcance, nunca ninguém grafitou, nunca ninguém pintou, nunca ninguém vandalizou. E, portanto, mais do que o painel que está lá guardado na Câmara e que está visto dos azulejos, este, para mim, tem um significado quase secreto, que eu acho que estou a falar disso pela primeira vez até ao Eduardo. É verdade. A seguir vem um projeto estratégico, editorial, que é um jornal que a Câmara decidiu lançar, oferecido aos seus habitantes, que dá muito gozo de fazer e, sobretudo, é muito interessante tornar público esta questão mesmo. A nossa relação até começou de uma forma um bocadinho crespante, não é? Ou seja, mas depois, percebendo os medos, e agora fazendo aqui uma pequena ligação com o que o Nuno disse no início, eu também tive medo de construir a metade da minha ponte, porque eu desenhei uma ponte com a minha equipa muito arriscada. Eu não sabia era se do outro lado ia encontrar, digamos, os engenheiros, não é, da marca que pudessem completar o resto da ponte. E o que é certo é que isso aconteceu. E à medida que se estabelece esta ponte numa cidade das pontes,
Depois surgem projetos como este, em que o Nuno me lança a ideia de fazer um jornal para a cidade, e tenho uma paixão enorme pelo editorial, e surgimos com esta hipótese. É um jornal a preto e branco, com características editoriais muito específicas, e eu passei a referir isto nas apresentações internacionais. É uma questão política já, ou seja, é um jornal que tem um plano duplo para a oposição escrever o que quer. Eu, quando ouvi isto, eu fiquei perplexo. Mas a oposição vai escrever? Vai, e tem, e está lá sempre presente, não é? E o Presidente não quer imagens dele. Isto é realmente uma atitude de humildade política e pessoal invulgar, mas, sobretudo, aqui neste projeto eu tive a oportunidade de responder a um desafio que se estruturou nesta ponte que construímos com o cliente. Ou seja, a comunicação, o diálogo foi muito fácil. Eu vou avançar, tenho aqui algumas coisas para vos mostrar também. Fizemos um metro, por exemplo, desenhámos um avião e tivemos numa reunião, inclusivamente com uma linha aérea, que não vamos revelar o nome, mas por opção política do Dr. Rui Moreira foi decidido investir o dinheiro noutras questões mais de caráter social, mas o avião foi desenhado, apresentado e teve quase para acontecer. Não fizemos o avião, mas o ponto viajou para a polícia. E quando viajou para a polícia senti as primeiras críticas mais ácidas dos meus colegas designers, dizendo que era a carrinha de entrega de pão da Quinta do Paço. Eu achei interessante porque o intendente, o António Leitão, me disse: eu quero que me desenhes a polícia friendly, quero uma coisa friendly, quero estar mais perto dos cidadãos, não quero uma coisa assustadora. E ele atravessou-se. Também acho que é justo dizer aqui que ele se atravessou e o trabalho foi para a frente sem, inclusivamente, qualquer autorização tanto da tutela. Fizemos este trabalho para a polícia e em 2019, ou seja, no mês passado, esta é a imagem, são algumas imagens de uma feira de cidades que se realizou em Cannes, onde voltámos, e aqui começam a surgir as questões estratégicas. Ou seja, ao fim de 5 anos continuamos a saber para onde vamos e como fazemos as coisas, que eu acho que é da maior importância. Ou seja, esta ponte que construímos foi feita de tal maneira que eu acho que, ou penso que, tanto da parte do Nuno, aquilo que ele representa, nós conseguimos ver o nosso farol, como eu também consigo ver o mesmo farol. E o que vocês estão a ver é um stand pequeníssimo, 35 metros quadrados, com um mobiliário que desenhei baseado naquilo que são as tabernas portuguesas, com o mármore de Lioges nos tampos. Os azulejos, vou-vos dizer, são colocados por magnetismos, portanto, por ímãs. É uma ação magnética, não há argamassas, não há nada. E depois chamámos realizadores para fazerem pequenos filmes que representassem a cidade. Depois, como saltar para um programa como, por exemplo, a recuperação do Bolhão. Revisitámos novamente as matrizes do nosso trabalho, que é a grelha, não é? E começámos a sintetizar. O design em si mesmo é um exercício de síntese constante. Limpámos e chegámos àquilo que é a imagem do mercado temporário do Bolhão. E o Bolhão está em obras nos próximos 2 anos e propusemos, na primeira fase só é possível esta intervenção à sua volta por questões técnicas, propusemos que o Bolhão, e vai ser futuramente, seja revestido desta forma que vocês estão a ver. Este não tem som, mas demonstra um bocadinho a complexidade do projeto e em breve penso eu que haverá novidades. Costumo dizer que isto é o maior outdoor do mundo. Se bem se lembram, o estúdio está mesmo em frente ao Bolhão, portanto nós praticamente desenhámos isto para nós, não é? Dava jeito. Há um facto curioso, o mercado temporário do Bolhão está a 200 passos do Bolhão. E também propusemos, e a Câmara aceitou, mais uma vez, a questão dos medos e do risco. Propusemos que o pavimento fosse marcado com uma grelha. Há respostas inacreditáveis.
eu diria, os instaladores que aplicaram o nosso trabalho tiveram tanto orgulho no desenho daquela quadrícula na rua que assinaram com o seu nome o trabalho. Foi uma coisa inacreditável. Isto é a melhor resposta que podem ter na execução de um projeto, que é, pela não imposição, as pessoas reconhecem o efeito e o mérito do próprio projeto. Portanto, para comprovar o que eu estou a dizer, esta é uma vista do nosso estúdio, temos o Porto Ponto, não é? E voltámos ao mercado temporário. O que é que pensámos? Houve um espaço, portanto, que está a 200 passos que é o mercado Lavi. A primeira forma que pensámos para caracterizar este espaço foi dar valor aos vendedores e, por exemplo, trabalhando com a equipa que a Câmara montou, com psicólogos. Os psicólogos reuniram mais de 700 vezes com as pessoas, perceberam as suas preocupações. Eu, pela primeira vez, como designer, percebi a dinâmica deste projeto gigantesco. Percebemos que era preciso mimar os vendedores. E a melhor forma de os fazer é, no mercado temporário do Bolhão, apresentar as suas imagens, com os seus nomes, com as suas funções, a acolher quem lá estava. E, ao mesmo tempo, dar este caráter festivo, também de mercado, num espaço que é subterrâneo. Fizemos a animação do metro, não é? E, por exemplo, aqui a ação de 2 campanhas, uma sobre o mercado temporário e outra sobre o Natal. Saltámos depois para a cultura. Reparem como um projeto se consegue estrategicamente desenvolver, e fizemos esta declinação para aquilo que são os teatros municipais. E penso que já conhecem mais ou menos este projeto, que não vou agora entrar em grandes explicações, mas o ponto ganha vida. Isto obedece a um conjunto de códigos do interior da própria agenda, que tem destacáveis. A página da esquerda não tem texto para poder ser anotado. As cores são escolhidas em função das fotografias, e são esses códigos que estabelecem a própria capa e toda a comunicação do Rivoli. Ou, por exemplo, os MUPIs, folhas de sala. E uma questão que eu acho que este projeto também contém são as questões micro e macro. As tampas de saneamento, algo que nem toda a gente valoriza, mas eu acho que é importante referir. Ou, por exemplo, a relação com as obras. Chegada a esta fase, eu acho que é interessante dizer que muitos dos meus colegas pensam que eu estou multimilionário, porque veem Porto por todo lado e pensam que sou eu que faço isto tudo. E, oxalá fosse, mas não faço. Mas apesar disto tudo, tenho sempre muitas dúvidas, e apesar de eu saber que há colegas meus de outras áreas, ligadas à psicologia, etc., que estão a estudar o fenómeno cientificamente, eu nunca sei até que ponto é que uma marca é verdadeiramente apropriada. Nunca sei até que ponto é que há um sentido de pertença dos habitantes em relação àquilo que é a marca da sua própria cidade. E devo dizer publicamente que aprecio, sublinho, convenço o meu cliente, não convenço, nem se trata de convencer, bato palmas a todas as iniciativas que têm havido paralelamente, como o Morto Ponto, o Porno Ponto, o Porra Ponto, tudo. Eu acho que isso é o maior sentido de apropriação que pode haver. É dizer, a marca também é nossa, mas nós temos alguma coisa a criticar ou a dizer. Eu só digo a esse acrescentar, autor, não é? Acrescentar. Eu diria, façam isso tudo, mas podiam pôr lá uma coisinha assim, corpo 5, segundo uma ideia original de estúdio Eduardo Aires. Era fixe.
Não era, então era o ciclo completo. Mas reparem, Eduardo, se me permites dar aqui uma chega, porque falaste quer da polícia, quer dos funcionários que pintaram o chão do caminho até ao Bolhão e que depois quiseram assinar e que fizeram aquilo com uma dedicação enorme, fizeram diretas. Estamos a falar de funcionários municipais e, portanto, eu que comecei por deixar uma crítica quase velada aos funcionários municipais que normalmente preferem não fazer para não errar, a marca ajudou a criar quase um espírito de grupo em torno dela própria. E, de facto, isto foi muito fácil de implementar e tem sido muito fácil de implementar porque é a própria máquina que o quer fazer. As pessoas exigem. Não foi sequer necessário, por exemplo, ter um orçamento dedicado à mudança de toda a imagem da Câmara e das instalações municipais, porque cada um dos departamentos encontrou espaço no seu orçamento para rapidamente querer implementar aquilo. Porque gostou tanto, isto ganhou a marca tem de facto essa característica da pertença, não é? E cada um dos funcionários era quase obsessivo na forma de aplicar, na rapidez, no empenho de aplicar a marca nos dias seguintes a ela ser lançada. Não demorou muito tempo. Eu achava que ao fim de 4 ou 5 anos nós íamos continuar a implementar, porque uma Câmara Municipal é uma cidade, não é? E, portanto, temos marca em todo o lado. Não, foi extraordinariamente fácil fazê-lo, devo dizer. pois, mas estas são as tais questões, as tais dúvidas que me assaltam, mas depois começam a vir as respostas e eu vou terminar com um slide que eu penso que nos responde da forma mais eloquente e vou-vos dizer, não é caso único, já há vários. Há muita gente a tatuar a imagem da cidade no Porto, na sua pele, de uma forma muito... A maior resposta ao sentido de pertença de uma marca. Esta, curiosamente, foi tatuada pelo meu filho, mais velho, que lhe disse a ele que não tatuava desenhos sem ser os dele, mas ele disse, tens sorte porque essa foi feita pelo estúdio do meu pai e vou tatuar-te. Mas temos mais imagens, mas isto é o maior sentido de pertença que pode haver. Há uma que não temos aqui, mas há uma funcionária do Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto que tatuou uma no peito. Pronto, Okay. Esta é outra que eu não sabia, que sei agora. Mas... Não, foi o teu filho também. Essa play é oficial. Mas isto, realmente estas imagens ajudam-nos a esclarecer algumas dúvidas, mas também, sobretudo, uma das grandes preocupações é que o trabalho que foi feito com medos, com os tais medos do impossível e da ponte, tenha sido feito e eu penso que isso se vai construindo, não sei o que é que vem aí, mas com estratégia, para que, como digo, tanto eu como o meu cliente saiba olhar para a luz que nos guia em relação ao próprio projeto. Eu ia fazer uma pergunta, ia começar primeiro por ti, Eduardo, que é... estão a ouvir, não estão? Estão. Como é lidar com a responsabilidade de fazer a marca da cidade onde vivemos? Como é que é viver? Tipo, como é que tu lidas do ponto de vista do processo, quando tens este desafio de desenhar ou pensar naquela identidade da cidade onde vives, e como é que isso afeta-te do ponto de vista de pressão, mas também não me afeta. De desafio de projeto? Eu acho que tem a ver com a maturidade com que tu estás no próprio trabalho. Ao fim de 32 anos, e devo-vos dizer que já fui convidado para desenhar outras cidades e não posso estar aqui nos dias de hoje, passar uma imagem de pavão ou dizer alguma coisa, mas declinei alguns convites, ou seja, porque não estavam reunidas, por exemplo, condições para que o trabalho fosse bem executado. O que é certo, eu costumo dizer que eu esperei 40 anos para desenhar, 40 anos de idade, para desenhar rótulos de vinho. Eu também esperei, às tantas, 45 anos ou 50 anos para desenhar uma imagem de uma cidade. Devo dizer que não senti pressão absolutamente nenhuma. Fiquei muito contente, lidei com o processo de uma forma muito tranquila, mas não senti pressão acrescida. Não sei se faz parte já da maturidade, se o que é, mas não fiquei com urticária, não fiz noitadas, não trabalhei de fim de semana. Não, foi um processo, eu digo, bem digerido, acho eu.
Eu ia te perguntar outra coisa que tem a ver com. Há projetos de identidade que são incríveis. Estamos a falar do Milton Glaser com o I Love New York, o I Amsterdam do Carlos Cram, sim. Como é que vocês pensaram, quando tiveram, e também do ponto de vista da implementação da Câmara, que é como é que a marca poderia ajudar um novo Porto, uma nova atitude, uma nova ideia para a cidade? Não, eu, antes de mais, queria, sobre isso, ser muito justo. Nós fizemos isto, o Eduardo fez, eu só lhe pedi que fizesse. Fizemos isto porque pudemos, ou seja, é para mim impossível dizer que isto aconteceu porque o Presidente era o Rui Moreira, porque eu não vejo mais Presidente de Câmara nenhum, quer dizer, agora vejo todos, mas na altura não via nenhum Presidente de Câmara que admitisse que se pudesse fazer uma imagem corporativa da instituição a que ele preside sem pôr sequer lá o nome da instituição. Não é? É preciso dizer que todos os materiais da Câmara Municipal do Porto, todos os MUPIs, os cartazes, das coisas que nós organizamos, nenhum diz lá Câmara Municipal. Portanto, não há quer dizer, esta perseguição da assinatura, fui eu o autarca, foi a minha Câmara, foi no meu tempo. E, portanto, esta é uma coragem também, não é? Muito grande, que se deve elogiar, porque isto só era possível com o Rui Moreira, não era possível com mais ninguém, pelo menos que eu conheça. E já trabalhei com alguns autarcas e alguns políticos antes dele. Posto isto, como é que a marca pode, penso que era a pergunta, não é? Como é que a marca pode contribuir para esse desenvolvimento também da cidade? Pode muito exatamente por este motivo, ou seja, nós quando estamos em funções públicas e quando alguém lidera uma instituição que no fundo é o motor social de uma cidade, não é? A Câmara não é mais do que isso, é o motor social da cidade, acho que é a forma que temos de defini-la melhor. Temos que o fazer com algum altruísmo, há sempre algum altruísmo, e esta marca é altruísta nessa medida, ou seja, ela confunde a instituição que é a Câmara Municipal do Porto com a cidade. E não devemos ter medo dessa confusão, e eu costumava dizer, e isto fez parte do briefing que eu passei ao Eduardo, que ele perdeu, em que se dizia que nós queremos nos confundir saudavelmente com a cidade, porque nós Câmara, a instituição, serão sempre os burocratas, as pessoas que passam multas, que cobram taxas, que são muitos papéis, são pessoas chatas, não é? É esta a imagem que as pessoas têm da Câmara. E, portanto, se é isto que está mal, e que está mal na imagem, vamos tirar isto e vamos confundir com a cidade. A cidade de Porto será sempre melhor do que a instituição Câmara Municipal de Porto. E esta coragem de pensar assim, de pensar que a cidade é melhor do que nós, que não somos nós que fazemos melhor a cidade, mas que é a cidade que nos ajuda, que é traduzida na marca. E a partir daí a marca passa-nos a ajudar e passa a ser uma coisa quase natural. Lembro-me também do Eduardo, quando apresentou depois já a marca, e nós a comprámos imediatamente, porque foi imediatamente, foi natural, de dizer que queria construir uma marca que não fosse apenas a imagem da cidade, que ela própria levasse a cidade. E é isso que está a acontecer. É isso que está a acontecer hoje aqui. É isso que aconteceu há dias. Estivemos em Oman, no mês passado, mas o Eduardo já esteve praticamente em todos os continentes, ou todos os continentes, a apresentar a marca Porto. Portanto, a marca Porto deixou de servir como um rótulo da garrafa do vinho, ela passou a levar a garrafa, não é? O rótulo, de repente, é que é o veículo para levar a garrafa e não ao contrário. E a marca Porto, e esse o mérito é do Eduardo, totalmente. O nosso mérito aqui, se é que houve, foi de não ter o medo de pensar isto assim, de nos retirar quase do processo, de dizer a Câmara Municipal, o seu Presidente da Câmara não é muito importante, porque depois de nós, o importante é que isto cá continue. E eu acho que vai ser muito difícil ao próximo Presidente da Câmara, seja ele qual for, eu desejo que seja daqui a 2 anos e meio, que é para nós irmos fazer outras coisas, porque isto já me começa a cansar. A verdade é que o próximo Presidente da Câmara vai ter muita dificuldade em apagar isto.
vai ter muita dificuldade em arrancar o vinil que está lá no gabinete do município, porque eu acho que a cidade já não vai deixar. Eu acho que não vai arrancar. Eu acho que não vai arrancar também, é isso que eu desejo, é que não arranque, porque de facto isto faz parte da cidade, às vezes parece que esteve sempre lá, não é? Parece que é muito antigo, parece que esteve sempre lá, não é? E não esteve, há 5 anos não estava. E agora eu acho que lá viste a tua pergunta, que é, depois de concluída o processo da criação da marca, que tiveste a desenvolver, Eduardo, como é que foi a implementação? Porque estamos a falar de uma cidade, tem muitas complexidades, tem muitas variações de implementação da entidade, já mostraste algumas na apresentação, mas isto vai quase como se fosse num efeito pirâmide, começa num determinado ponto mais importante, mas isto tem que ir até à base. Pois, como é que isso foi? A implantação foi, já disse aqui, foi fácil porque toda a gente a quis fazer. A marca era tão boa, era tão melhor que a anterior, que toda a gente quis rapidamente mudar o papel e mudar tudo, não é? E, portanto, toda a gente quis ir atrás da marca e isso foi muito fácil. Houve, para mim, uma ação que fizemos no próprio 29 para 30 de setembro de 2014, e que está ali naquele segundo vídeo que nós vimos, e que tem a ver com a implementação, e que para mim foi absolutamente fundamental, que foi os MUPIs da cidade. Nós aplicámos esta marca e lançámos esta marca mais ou menos na mesma altura em que a nós foi criada. Na altura havia a Ótimos e qualquer coisa, e a Zone, e dali resulta a nós. E na altura li que, isto pode ser um bocadinho injusto para as pessoas da nós, porque estamos a falar de coisas completamente diferentes, mas que o orçamento deles para a implementação imediata da marca e para a primeira campanha era 15 milhões de euros. Eu tinha 150 mil. Apesar de tudo, é um pouco diferente de euros. 150, não eram 150 mil milhões, era 150 mil euros, que é muito pouco, é quase nada. E aquilo que nós fizemos foi aproveitar a rede de MUPIs da cidade, que nos custa zero, porque ela existe, e com algum tempo de antecedência proibimos toda a gente de a ocupar com outras coisas, pedimos ao nosso operador também que fizesse um esforço muito grande, gratuito, para de um dia para o outro mudar todos os MUPIs da cidade, e portanto do dia 29 para o dia 30, todos os MUPIs do Porto, e estamos a falar de cerca de 600 posições, tinham a marca Porto. Isto custou-nos 3 mil euros a imprimir. Custou-nos 3 mil euros, mais zero das posições, porque eram nossas, e portanto, com 3 mil euros, nós fizemos uma coisa que teve uma visibilidade enorme, que depois, juntamente com o metro também que viram pintado, com o vinil do gabinete do município e com o digital, porque o digital era aquilo que nós conseguíamos mudar de um dia para o outro também, e portanto, com muito pouco dinheiro, nós, de repente, criámos uma mancha azul na cidade, e toda a gente a seguir a adotou, e o resto de mudar tampas de saneamento, ou de mudar papel ou canetas, ou o resto tudo, foi orgânico, não é? Foram os tais funcionários que eu achava que eram chatos e que queriam era não fazer, foram eles a correr atrás disto e a querer implementar isto, como digo, sem um orçamento próprio. Não é? Portanto, a Câmara, digamos, que absorveu isto e que inventou formas de rapidamente aplicar a marca. Vou aqui agora, voltando à parte melodramática, eu estava de facto doente, na noite da apresentação fui internado por 10 dias, estava literalmente a morrer, e fiquei sem telemóvel, nem telemóvel me deixavam ter no IPO, o que quer dizer que eu não sabia. E, portanto, isto para mim, o drama da doença, juntava-se ao drama de estar internado num hospital e dizer assim, será que fiz asneira? E que lá fora está toda a gente muito zangado por eu ter acabado com o verde e por termos feito isto. E quando saí do hospital e pude começar a olhar para as redes sociais e a ver isso tudo, percebi que tínhamos ganho. Percebi que tínhamos ganho por uma coisa muito simples. Comecei a receber muitos e-mails e muitos SMS e tinha isso tudo, não é, em catadupa, a pedirem-me t-shirts, que é uma coisa extraordinária. Nós só queremos andar com uma marca na t-shirt se ela for de facto muito, muito forte.
A Câmara do Porto nunca tinha vendido uma t-shirt com a marca anterior, porque era impossível, não é? Era impossível. E de repente eu tinha sul-africanos a pedirem-me t-shirts com a marca Porto, quando saí do hospital, 10 dias depois, e de facto a cidade tinha comprado isto, e tínhamos ganho. Só uma pequena parte, a nível de merchandising da cidade, existe e as pessoas compram. Existe e as pessoas compram. É um processo muito difícil de implementar numa Câmara também. As câmaras têm poucos instrumentos e pouca vocação para fazer esse merchandising. Houve muita gente a querer fazê-lo de fora, empresas a querer montar lojas da marca Porto e, no fundo, fazer esse investimento e ficar com os lucros. E nós nunca deixamos, nunca quisemos perder nem a autoria, nem os direitos. Fomos aí um bocadinho conservadores. Eu acho que a marca Porto podia ter explodido mais desse ponto de vista do merchandising, se entregássemos isto a um privado que de facto quisesse vender muito. Fomos aí um bocadinho conservadores porque nunca quisemos, como diz o Eduardo, não é? Quisemos manter sempre muito os direitos e a autoria do lado de cá. Acho que há um caminho para fazer aí ainda. Mas com isso acho que conseguiram manter o controle daquilo que tinham feito e do ponto de vista do processo, falamos da implementação operacional, mas da implementação do ponto de vista do processo de criação de marca, estamos a falar da identidade, mas estamos a falar de desenhar muitas peças que têm que ser implementadas e que têm que ser pensadas quase em simultâneo com a mesma prioridade. Sim, eu acho que a questão de fundo relativamente ao projeto de design assenta na palavra-chave que é a estratégia. Nós designers trabalhamos a 10 centímetros dos olhos, a 10 metros, a 10 quilómetros, a 100 quilómetros e nós continuamos a fazer o percurso, mas como digo, temos sempre esse sentido de caminho, usando os sapatos, quer dizer, no início foi mais laborioso, porque começámos talvez com 20, 30 ícones, agora já vão em cento e muitos. Penso que o mês passado foi desenhado o primeiro ícone que representa a figura humana, não é, que vai aparecer. Portanto, isto é um processo em contínuo, não é? Portanto, mas estrategicamente vamos sabendo responder a todo este processo. Eu penso que demorámos um mês e meio a criar as bases para o trabalho, mas, valha a verdade, ele continua a existir até os dias de hoje, não é? É um work in progress. A questão do bolhão, não posso negar, portanto é um processo que está em continuação. Posso dizer que ele está todo pensado. Ele está pensado há 2 anos. O que eu estou aqui a dizer em frente ao meu cliente é que ele sabe disso. É um projeto que está pensado há 2 anos já. Ou seja, já foi apresentado, foi validado. No seu tempo virá à luz do dia. Como? Só está à espera. Só está à espera, exatamente. Sim. Há uma questão que tem a ver com isto, que é a marca é super bem sucedida, ela é aplicada muito na cidade, isso é perceptível. Vocês temem alguma sobredosagem, ou seja, passar do equilíbrio da identificação da marca e passar para um excesso de uso e a questão tem a ver com ela tornar-se demasiado corporate e em oposição a ser uma marca viva que existe mas não domina totalmente? Essa é uma grande questão. Eu confesso que no início tinha alguma obsessão pelos ícones. E depois o Eduardo ensinou-me a perceber que os ícones poderiam ter esse efeito, o excesso de utilização dos ícones. E rapidamente passámos para usar os ícones quando eles fossem apenas naturais. E usamos muito mais o Porto Ponto. Eu não noto esse efeito de haver um excesso ou de ser... enfim, uma coisa muito monocromática e de repente estar em todo lado e de repente já não está em lado nenhum porque está em todo lado. Isso não tem acontecido e também graças a este processo, por exemplo, que vimos no Bolhão ou no teatro, em que derivando do ponto se conseguem coisas que são absolutamente diversas, não é? E portanto nós não temos tido também a obsessão de impingir o ponto a todos os processos e nem sequer a cor. Vimos ali um Porto Ponto verde, porque ali fazia sentido que fosse verde. Sim, portanto, também no não, Primavera Sound. portanto, não temos tido a obsessão de o pôr em todo o lado, porque ele já lá está e ele aparece lá naturalmente. Portanto, temos que
procurado que isto seja um processo muito natural e, sinceramente, não sinto isto. O facto de, mais uma vez, não termos lá a Câmara Municipal, de não termos a necessidade da representação obsessiva da instituição, da própria instituição também não abusar do seu uso, faz com que esse excesso também não apareça. E, portanto, do meu ponto de vista, que olho para isto todos os dias, não sinto essa saturação e também nunca notei nenhum efeito dela vindo de fora, sinceramente. Eu posso acrescentar aqui uma questão que não tem a ver com o facto de ser do Porto, ou Porto Ponto, ou o que seja. Eu costumo dizer que nós, quando viajamos, apreciamos a limpeza gráfica dos ingleses, dos alemães, etc. No fundo, são criadas condições para que, nas múltiplas intervenções na cidade, e são variadíssimas, existam regras. Ou seja, as obras são protegidas com painéis, com uma linguagem própria. Mais uma vez, voltamos à estratégia. As pessoas sabem como devem fazer. Não é? Ainda há pouco tempo houve uma espécie de resvalou à frente do estúdio uma proteção de obra e foi chamada a atenção ao empreiteiro para regular e colocar os painéis que já estão prontos, impressos, para que quem visita a cidade, quem percebe a cidade, perceba que a intervenção está a ser feita sobre o controle da própria Câmara. Eu acho que não é visualmente criminoso os projetos terem ordenamento visual. Antes, pelo contrário, há um forte sentido de unidade. Se há muitas coisas a acontecer é porque a cidade está vitalizada. É óbvio que quem me está a ouvir pode parecer que eu tenho um discurso político. Eu estou perto das pessoas que decidem. Não sou político. Percebo cada vez mais que para tomar decisões é preciso ter poder. Okay? Sem isso não se conseguem fazer as coisas. É preciso ter a tal representatividade. Hoje não tenho pudor em dizer que estou mais perto, percebo os mecanismos e entendo que esta unidade visual que é criada ao redor da cidade só a beneficia, não a prejudica. Eu vou-vos dizer, se o empreiteiro A decidir cobrir um edifício com telas reusadas, o aspecto é, digamos, descuidado. Eu estou só a dar um exemplo muito prosaico daquilo que pode levar à ideia de uma sobredosagem da marca Porto, não é? Mas também, com toda a humildade, posso dizer que não conseguimos ser observadores e observados ao mesmo tempo. Portanto, há esta gula, eu acho que penso tanto minha como do Nuno, ou quem está por dentro deste processo, e não temos o distanciamento suficiente para dizer é demais. Provavelmente são os outros que estão de fora que dizem pá, é demais, não é? Temos de ter a humildade de poder aceitar a opinião dos outros. Mas até hoje nunca ninguém nos disse, não é? Portanto, não sinto, sinceramente. Sim, a questão também, e eu acho que isso tem sido pertinente, é que além da imagem Porto que tem acontecido, tem havido também uma reinterpretação e uma reinvenção da própria marca em determinados pontos e isso torna que haja uma oferta Pedro, mais. Eu costumo fazer em algumas conferências os sítios onde tenho passado e tenho sido um afortunado nesse aspecto. E nestes últimos 2 meses, desde o Peru ao Médio Oriente, à China, vi ontem de Berlim, a falar sobre todos estes processos, algumas pessoas perguntam-me, e os plágios? Tem sido uma coisa incrível, eu digo, olha, boa, fico contente, não é? Portanto, tem sido também uma referência, não é? De todos os continentes. Eu ia apertar isso agora que a marca Porto é um projeto extremamente reconhecido internacionalmente. Podes falar um bocadinho de alguns prémios que já arrecadou, mas também por essa questão que depois é isso, é o outro lado da moeda, há um alto reconhecimento em relação ao trabalho que se fez e mérito, mas por outro lado também é altamente sedutor para algumas instituições que não têm, se calhar, a coragem que a cidade do Porto fez em utilizar fórmulas já usadas e que funcionaram e trazer para elas. Como é que vocês lidam com isso? Eu costumo dizer, eu lido com muita parcimónia. Em relação aos prémios, acho que é de domínio público, os prémios que ganhamos, e é bom. Os prémios servem para validar o nosso trabalho entre pares, mas também digo, valem o que valem. Ou seja, recebo-os hoje, amanhã é um novo dia. Portanto, não acho que não vale a pena, para mim, explorar mais esse tópico. É muito mais a validação do trabalho visto pelos outros. E garantir-nos também que estamos a fazer as coisas bem feitas.